das bandeiras. Nesse momento nós vamos cantar o hino nacional brasileiro. estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo, declarando que essa nação
é do Senhor. Cura, Senhor, essa nação. Traz restauração às famílias que necessitam, os povos não alcançados. Usa as nossas vidas como um instrumento nesta geração para ser luz, para ser caminho, para ser referência nesse lugar e no lugar que nós estamos. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa manhã. Fala aos nossos corações. Essa oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Nesse momento eu quero te convidar para você sair do seu lugar, dar aquele bom dia gostoso, um abraço apertado que cura a alma, aquela palavra de vitória, de ousadia, de ânimo, de coragem, para assim continuarmos o nosso culto de louvor e adoração. Jesus, em tua presença, estamos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui. Contemplamos tua face e rendemos a ti. E a tua morte crucifica todos nós. E no teu completo acesso ao coração do Pai. Ao teu santo nome. E nós vamos continuar nesse louvor. E nós vamos clamar, dizendo que eu estou aqui para buscar o Senhor. Seja no silêncio,
seja no meio da tempestade, na turbulência. Quantos querem? Quantos estão com o coração assim, ansiando por ouvir o que Deus tem para falar na sua vida nessa manhã? Amém? Então vamos declarar juntos, dizer assim: Senhor, eu quero te buscar. Eu estou aqui com meu coração aberto e entregue a Ti. Fala ao meu coração, traz respostas que só Tu tens. Coloca agora seu coração diante do Senhor e vamos louvar. As palmas. Uma salva de palmas para Wanda. Wanda é aluna do nosso curso de música, gente. Olha que linda. Servindo ao Senhor com alegria. Parabéns, que Deus continue te capacitando mais e mais. Ficou um pouquinho nervosa, né? E eu aproveitar para fazer a propaganda, né? Se você gosta de tocar, quer aprender um instrumento, nós temos aulas aqui durante a semana de todos os instrumentos para poder servir melhor ao Senhor. A igreja pode se sentar. Nós vamos ter agora um momento missionário. Bom dia, igreja, graça e paz. Estamos dando início, à abertura da nossa campanha de missões nacionais. E eu queria falar junto com a igreja, o tema da nossa campanha esse ano, que todos pudessem falar juntos. Vamos lá? Minha pátria para Cristo. Vamos falar, melhor, né? 1, 2, 3. Minha pátria para Cristo. E o versículo, Josué 13:1. Ainda tem muita terra para conquistar.
E nós ouvimos semana passada com o nosso pastor, vamos pensar que essas terras são corações que precisam ser conquistados. Nós estamos lá na rua fazendo evangelismo, a gente percebe o quanto que tem pessoas sedentas, mas o quanto que tem pessoas ainda muito resistentes. Nós fizemos o último evangelismo ali no mercado e chamou muito a nossa atenção uma senhora que passou pela irmã Natália e disse assim: eu não quero nada com Jesus. Né, pastor Carlos? Nós estamos assim chocados, então tem muitos corações machucados, feridos, outros sedentos que nós precisamos conquistar. Eu quero fazer esse momento missionário com o pastor Walter Azevedo. É um pastor que a nossa igreja apoia, acompanha. A igreja viu de perto que ele passou no Rio Grande do Sul, com o ciclone, e hoje eu vou mostrar como está a igreja lá em Charlau. Pode passar, irmão Júlio, por favor. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Pastor Walter Azevedo aqui, o seu missionário aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero aqui expressar minha gratidão a toda a igreja batista missionária do Maracanã. Pastor Silvio, meu grande amigo, de professor, né? Sempre chamo de professor até hoje, mesmo depois de 17 anos de formado, mas ainda continua sendo meu professor e pastor. Pode ter certeza que várias vezes vem à minha memória aqui seus ensinamentos, assim como os outros pastores, professores lá no seminário, né? Sempre me vem uma lembrança assim, que me ajudado bastante aqui no ministério no campo missionário. Então, aqui um abraço. Temos aí grandes amigos, né? Pastor Sandro, Denise e muitos outros irmãos que são nossos parceiros também. Continue orando por nós aqui, meus irmãos. Como já é conhecimento de todos, estamos há 2 anos na cidade de São Leopoldo, no bairro da Charlau. É um bairro bem alemão, né, o nome. Estamos aqui dando sequência na plantação de uma igreja. Essa congregação agora em dezembro completa 17 anos. Né? Deixa eu dar uma boa notícia para os irmãos. Meus queridos, Deus tem feito algo aqui extraordinário. Não tem como a gente pensar diferente disso. Por isso eu quero encorajar esse tipo de irmãos. Continue orando, clamando ao Senhor pela avanço da obra aqui no Rio Grande do Sul. E é impossível também ofertando para que a gente possa continuar avançando e outros obreiros também possam vir para o campo. Nós chegamos aqui no ano retrasado, há 2 anos exatamente atrás, e pegamos essa congregação, assumimos, ela tinha apenas 9 membros no hall de membros. No hall tinha 9 membros. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, já somos 36 membros, né? Estamos avançando, hoje já temos 3 PGMs. Eu quero dar uma notícia aqui que é fantástica. Eu fico rindo porque, olha, meus irmãos, só a gente que vivencia sabe o que é isso. Iniciamos um PGM protótipo aqui em casa. Desse PGM protótipo já multiplicou para os jovens, que agora também já está visando a multiplicação até o final do ano. Esse PGM dos jovens já deverá se multiplicar com uma liderança própria ali, né, criada dentro do próprio PGM. E recentemente multiplicamos mais uma vez o nosso PGM aqui para o PGM da melhor idade. É isso mesmo, PGM da melhor idade. Deus deu um insight assim, tivemos uma ideia, e pegamos um grupinho aqui de aposentados, sabe? E aí fomos para casa de um casalzinho aqui de irmãos, e quem lidera esse PGM era uma irmã que era membro do nosso pequeno grupo multiplicador, a irmã Lucy. Meus irmãos, é uma mulher fora da curva. Eu falo que ela é uma menininha de 81 anos. 81 anos. Ela toca violão, ela canta, ela prega, ela ministra, ela cuida, ela visita. Olha, é um negócio assim extraordinário. Eu queria botar uma máquina assim e reproduzir outras irmãs de uma gaúcha, do interior do Rio Grande do Sul, mas que tem estado conosco aqui, tem sido uma bênção. E estamos já, eu peço orações, mas estamos aqui buscando pessoas para fazer estudos bíblicos, para podermos batizá-las futuramente, se tornarem membros. E olha, o nosso espaço é um tamanho razoável, mas nesse último mês, meus irmãos, nós não estamos lotando 100%, mas já está naquela fase assim de já termos que procurar um outro lugar maior, porque algo que eu aprendi com o pastor falecido, o pastor José Gomes do Porto, que ele dizia: a igreja cresce com o tamanho que a gente proporciona. Então, o tamanho que nós temos aqui já está proporcionando bastante coisa. Então, hoje nós temos vários ministérios implementados, né, com criança, música, jovens e adolescentes, enfim, a coisa tem andado, tem acontecido, mas ainda há muito por se fazer. E o meu sonho, que eu queria colocar diante dos irmãos aí como um pedido de oração, é para que, em sendo possível, no ano que vem, nós organizarmos essa igreja. Falta pouquinho. Dos 3 altos ali, autogovernado, autoproclamadora e autossustentável, estamos trabalhando somente a parte do autossustentável, porque os outros já estão
Já estão tudo coberto, já está tudo certinho. Nós estamos trabalhando e Deus tem abençoado. E vamos chegar lá, em nome de Jesus. Então, se Deus quiser, para o ano que vem aí, a gente pode estar trazendo uma boa notícia de organização dessa igreja. Meus queridos, continuando por nós, pela minha esposa, a missionária Maria Azevedo, né, que a gente continue juntos aqui nesse propósito, o Senhor nos abençoando. Eu conto demais mesmo com o apoio de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço aí para todos os irmãos presentes, para toda a Igreja Batista Missionária do Maracanã. Um forte abraço e fica na paz. E vamos conquistar a pátria para Cristo. Meus irmãos, ainda há muita terra a ser conquistada. Aqui no Rio Grande do Sul, a demanda é muito grande. Nós temos, assim, oportunidades. Eu costumo dizer que são oportunidades que Deus tem nos dado para avançarmos cada vez mais. Como meus irmãos, um forte abraço e fica na paz. Tchau. E ali ele está mostrando, irmãos, os PGMs que já estão acontecendo lá. Para quem viu, né, como que essa cidade foi devastada, né, pelo ciclone, olha o que Deus tem feito. É uma bênção. E está caminhando e o culto da igreja por trás. Então, é uma igreja que já está bem formada, né? E que Deus continue abençoando. Eu vou pedir a irmã Selenita para orar. Ele deixou ali um pedido de oração, né? Que eles consigam organizar a igreja, que possa frutificar mais ainda. Pai, nós te agradecemos tanto, Senhor, por ver o teu reino sendo expandido sobre a nossa nação, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, em especial pela vida do pastor. Obrigada, Deus, pela cidade ali em São Leopoldo. Te agradecemos porque ali está plantada a sua casa, Senhor. Te agradeço pela vida dele. Que a congregação, Senhor, em breve se torne, sim, a igreja que ele tanto sonha e que eu tenho certeza que é o teu sonho também, Senhor, que colocaste ali no coração do teu servo. Que assim, Senhor, possa ser cumprida a tua vontade naquele local. Te pedimos pela esposa dele, por todo o ministério dessa igreja, futura igreja, que nós já vimos, Senhor, pela fé. E vimos, Senhor, quanta coisa o Senhor ainda há de fazer nesse lugar, Senhor. Porque as suas promessas não são pequenas, Senhor, são grandes e aquilo que tu prometes, o Senhor cumpre. Pai, nós te agradecemos pelo Rio Grande do Sul, que muitas vidas ainda possam ser salvas, Senhor, nas cidades de Caxias do Sul, Pai. Nós temos um carinho muito grande por esse estado e nós te pedimos por Caxias, por São Leopoldo, por Gramado, por Flores da Cunha, Senhor, por Santana do Livramento e tantas outras cidades que ali tem, Senhor. Te pedimos, Senhor, seja como este local, que todas as trevas que ali existem possam ser dissipadas em nome de Jesus. E, Senhor, que corações feridos possam ser sarados, porque a tua palavra nos promete isso, que aonde a tua palavra chega, Senhor, traz cura, traz libertação. Senhor, seja com aquele povo, Senhor. Nós clamamos aqui, ouve a nossa oração e tem misericórdia, para que a tua promessa, a tua palavra chegue nesses locais e a tua verdade resplandeça, Senhor, como único farol nesta localização, assim como em todo o nosso Brasil, Pai. Seja conosco, sejamos frutos, Senhor, para abençoar outros tantos e possamos gerar, Senhor, outros frutos segundo aquilo que tu queres para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Atenção para os recadinhos agora, hein? Está chegando o Brincadorando! Foi fraca, hein? Ó, tem que ouvir o ruim de criança, gente. Está chegando o Brincadorando! Até o computador, né? Que dia que é? 25 de outubro, muito bem. Qual o tema? O Tesouro da Esperança. O Tesouro da Esperança. Vai ser um dia inteiro aqui de atividades. Inteiro não, é de 2 às 6h30. Muita expectativa para esse dia. E nós temos um final de semana, na verdade, um intensivão.
bom, né? Teremos dia 25 de outubro Brincadorando e no dia 26 as crianças estarão aqui apresentando um belo musical. Então, oportunidade de você convidar os parentes, chamar os vizinhos para prestigiar as nossas crianças cantando, falando do amor de Jesus, falando da esperança de Cristo. Hoje também nós temos Chega Junto! Chega Junto é o espaço dos adolescentes, que agora está acontecendo todo domingo, 5 horas da tarde. Isso aí! Então, traga um adolescente, amigo, vizinho, para estarmos juntos aqui. E os ensaios do Natal, gente, já estão em pleno vapor. Rosanete já montou várias equipes no WhatsApp, já está fazendo várias coisas. Inclusive hoje tem reunião com a equipe que vai participar do musical de Natal. Tem ensaio quinta, tem ensaio domingo. Você não pode ficar de fora desse musical. Imagina a igreja toda cantando assim, ó. Aí a gente chama os vizinhos, aí a gente canta na rua, canta em vários lugares. Vai ser lindo o musical de Natal da nossa igreja, amém? E quando é que vai ter o encontro dos jovens? Dia 21 tem encontro dos jovens! Uhul! Também 5 horas da tarde. Muitas programações, mais algum? E dia 20, bem que eu me tem Ministério Fontes! Dia 20, culto azul. Ontem estive na igreja Batista Central da Barra, seminário de inclusão, dia muito abençoado, eu aprendi muita coisa. Quem está ali é a Cecília é coordenadora de inclusão lá da Igreja Batista Central da Barra, vai estar dando seu testemunho de manhã típica, vai estar trazendo a palavra. Vamos orar, vamos louvar, vamos acolher, vamos estar juntos aqui, toda a igreja, tá? Vai ser um sábado muito abençoado às 5 horas da tarde. Tá com mal contato? E o outro recadinho, pode passar. Vem cá, minha líder. Vem cá. A líder da MCM está aqui, vai ficar aqui comigo. Pode passar. O outro recadinho. Olá, estou aqui para te fazer um convite muito especial. No dia 4 de outubro, sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos um Outubro Rosa na Igreja Batista Missionária do Maracanã. Uma manhã de muita comunhão e cuidado com a sua saúde. Com a seguinte programação: oração, louvor, aulão de ginástica, testemunho, tudo feito com muito carinho para você. Então venha e traga visitantes. Compartilhe, acompanhe aí as fotos do que aconteceu ano passado, tá bom? Espero você. Tchau! Seja bem-vinda. A casa é sua, pode entrar, esvazie de mim, esvazie de mim. Só o teu vento. Então, irmãos, sábado, dia 4 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, de 9 a meio-dia, teremos toda essa programação pensada com muito carinho, com muita dedicação, com muita oração. Então, nós teremos aulão de ginástica, nós teremos uma palavra, nós teremos café da manhã, teremos louvor, teremos comunhão, né? Teremos abraço, teremos momentos de conversa. Uma manhã muito boa para a gente cuidar da nossa saúde, para a gente conversar, para a gente orar. Uma manhã muito especial. Quem esteve no último Outubro Rosa, que está aqui? Poucas pessoas, né? Poderiam falar como foi bom. E esse ano vai ser melhor ainda. É um dia só para nós, mas também os homens estão convidados a estar conosco também nesse dia. Mas vamos convidar muitas mulheres, muitos visitantes, tá bom? Anotaram tudo, né? São muitas informações. E também hoje nós temos um almoço especial, preparado por alguns adolescentes, algumas pessoas que estão
lá embaixo em prol do retiro que vai ter aqui no final de outubro. Quer falar, Levi? Da cantata? Claro! Vai ter parte para as crianças cantarem. E vai ter um musical só das crianças. Olha que maravilha! Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas? Oh
do mês de outubro, vocês podem fazer essa oferta para missões, né? Se você botar no envelope, você coloca lá a oferta missionária, e se for o Pix, tem o QR Code aí, você pode colocar o 03, que essa oferta será toda ela irá para o trabalho da Junta de Missões Nacionais. Lembrando que quem puder contribuir, amanhã, em nome de Jesus, a gente paga a última parcela dessa reforma que nós fizemos. Graças a Deus por isso. Temos mais reformas para fazer que os irmãos conhecem. Temos várias ideias, né? Mas amanhã estaremos pagando. Se você puder fazer uma oferta especial para o pagamento, nós ficaremos muito felizes. Temos aniversariantes essa semana? Já vai? E a irmã Wanda, quero chamar a irmã Wanda. Gente, tem um pastor aqui que ele está todos os dias fazendo momentos especiais. Ele falou que está preparando, né, a esposa para esse dia. Quantos anos? 13? Vem cá os dois. Queria que a irmã Wanda também. Vi a irmã Wanda aí. Cadê a irmã Wanda? Vem cá, minha irmã. O Anderson não veio, né? Hã? Mas vem a família. Vamos chamar a família aqui, né? Vamos ele, né? Para representar. Vem cá, Paulinho. Tá com essa camisa não tão bonita. Nem tão bonita. Pois é, 11 idades. Caramba, ó. Graças a Deus, né? Vamos agora sim ficar de pé, estender as nossas mãos e orar, pedindo que o Senhor esteja abençoando o casamento do pastor Helder, da Michele, esteja renovando cada dia mais essa união, abençoando a vida do Paulinho, que completou 11 anos, pela vida do Anderson, orar pela vida da nossa irmã Wanda, que está fazendo 25, né? 25 anos. E vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos imensamente gratos, Senhor, pela vida do pastor Helder, da Michele, Senhor, que completam 13 anos de casamento, Senhor. No mundo em que a família tem sido destruída, Senhor, onde o valor da família, Senhor, tem sido violentado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor continua sendo o sustentador dos nossos lares, Senhor. Ó Pai, que o pastor Helder e Michele, Senhor, possam todos os dias colocar a sua família diante do Senhor. Esteja abençoando esse casal, Senhor. Seja com Paulinho, Senhor, esse jovenzinho que completou 11 anos, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus ele seja guardado pelo Espírito Santo, Senhor. Que ele possa, ó Pai, caminhar na tua direção, Senhor. Que a Ivana, ó Pai, possa estar instruindo, Senhor, esse pequeno nos caminhos do Senhor. Seja com o Anderson também, ó Pai, que completa mais um ano de vida, Senhor. Dê a ele alegria, paz e sustento, Senhor. Abençoe a nossa diaconisa Wanda, Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, renovando as suas forças, Senhor. Ó Pai, como foi falado ali, uma senhora com 82 anos é líder de um pequeno grupo, cheia de energia, Senhor. Que essa energia que vem do Espírito, Senhor, essa renovação que vem de Ti, Senhor, seja sobre a vida da Tua filha, irmã Wanda, Senhor. Que ela possa, ó Pai, ter alegria, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus ela possa ver o fruto, Senhor, das suas orações na vida dela, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a Denise, Senhor, seu irmão, para ajudar, ó Pai, nessa caminhada. Senhor, e muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo que foi aqui aplicado, Senhor, seja para a anunciação do Teu Evangelho, Senhor. Ó Pai, queremos colocar a campanha de missões nacionais diante do Senhor. Que haja liberalidade, Senhor, do Teu povo, para que nós possamos alcançar muitos corações para Cristo, Senhor.
acima de tudo, com muita oração, Senhor, com presença, Senhor, marcante, Senhor, que nós possamos anunciar que Jesus é a única solução e venhamos a ganhar a nossa pátria para Cristo, Senhor. Fica conosco, Pai, é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para os aniversariantes. Deus abençoe. Crianças, venham aqui rapidinho. Qual é a criança que vai orar hoje? Você vai orar? Papai do céu, obrigado pelo dia de hoje. Abençoe todos aqui. Amém. Amém. E agora as crianças vão descer para a parte especial delas. É uma parte espetacular. Esqueci de avisar também que hoje tem almoço. Avisei? Então. Frango grelhado e frango milanesa. Hoje nós temos a honra de receber aqui o pastor Diogo Carvalho, casado com a Daniele Cavalieri e pai de Ana Thalita. Diogo é um exemplo de dedicação e serviço, atuando como gerente executivo de desenvolvimento da Junta de Missões Nacionais. Ele também compartilha seu vasto conhecimento como professor de missiologia do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e serve como membro da Comissão de Evangelismo da Aliança Batista Mundial. Sua trajetória acadêmica é notável: bacharel em Direito e Teologia, mestre em Estudos Teológicos pelos Francis Baptist Theological Seminary, doutor em Teologia pela PUC-Rio. Diogo também contribuiu para a literatura cristã como autor dos livros Relacionamento Discipulador, Uma Teologia da Vida Discipular, Batista por Convicção e Missão, Eclesiologia sobre o Olhar Discipular e Werner Grimberg, o Diácono que Voava. Com a sua experiência em missões e ensino e liderança, é uma grande alegria tê-los conosco. Recebam agora o pastor Diogo Carvalho. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Depois de uma apresentação dessa, né? Que alegria estar aqui. Esse seminário que eu fiz é bom, tá, irmãos? Esse seminário, o Seminário Batista nos Estados Unidos, muito bom. E depois eu fui à PUC do Rio, mas podem ficar tranquilos que eu fui batista e voltei mais batista ainda, tá bom? Porque eu me formei no Salvador Seminário, né? Irmãos, que alegria estar aqui com vocês essa manhã. Que Deus nos dê um tempo muito feliz aqui. Já está sendo feliz. Eu quero agradecer, pastor Selmi, pelo convite generoso, amigo. Também rever pessoas amigas aqui. E já ter sido tão bem acolhido pelos irmãos, junto com a minha família, a Daniela e a Ana Thalita, que já saiu lá para o cultinho infantil. Ela está muito feliz. E para mim é de fato uma alegria. Eu quero trazer aqui um abraço em nome da Junta de Missões Nacionais, a quem tem uma honra de servir desde 2012. Quero trazer um abraço em nome do pastor Fabrício Freitas e toda a nossa equipe de missionários. E é tão bom, falei isso mais cedo na EBD, é tão bom chegar numa igreja e vê-la preparada para a campanha missionária. Isso deixa o nosso coração cheio de alegria. E quero agradecer em nome dos batistas brasileiros o apoio desta igreja, em nome dos nossos missionários. Agora são 11h20 da manhã, provavelmente, neste horário, agora, nesse exato minuto, um missionário desta igreja está no sertão do Nordeste, um lugar de terra rachada, levando a palavra de Deus a uma família. Ou quem sabe lá na Amazônia, nesse exato momento, uma dupla de radicais está atravessando o Igarapé num barquinho com um motor traseiro para levar o evangelho e fazer estudo bíblico na casa de alguém. São mais de 1.200 missionários em todo o Brasil. Isso só acontece porque esta igreja ora
esta igreja envia, esta igreja sustenta a obra missionária. Então, muito obrigado pela oferta dos irmãos. E nós estamos na abertura dessa campanha. Esta campanha é mais do que uma campanha de arrecadação de recursos para missões. Também é, mas mais do que isso, é uma campanha de conscientização. É um verdadeiro chamado a voltarmos à essência daquele grande ideal que ocupou a mente e o coração dos nossos pioneiros. Minha pátria para Cristo. De um lado, nós olhamos para o nosso passado com muita alegria, muito gratos a Deus pelos avanços até aqui. Aqueles nossos primeiros missionários que já tinham essa chama no coração. 1901, na primeira edição do Jornal Batista, Ensminger, que acabou traduzindo este hino, criando a sua letra em português, ele já colocava na primeira edição do Jornal Batista que o grande sonho dos batistas brasileiros era anexar a terra do Cruzeiro do Sul, referindo-se ao Brasil, ao reino de Cristo. Mais tarde, ele coloca esta letra no hino 439 do cantor cristão: minha pátria para Cristo. Esta chama, esse fogo que estava nos pioneiros, nós precisamos que ele permaneça aceso em nossa vida. Então, por um lado, nós olhamos para o passado com muita alegria, avançamos muito. Hoje nós somos cerca de 14.000 igrejas e congregações batistas em todo o território nacional, em cada estado. Glória a Deus por isso. Mas ainda restam espaços vazios. A obra de conquistar o Brasil para Cristo ainda não acabou. E a nossa geração tem a oportunidade de completá-la. Esta campanha, portanto, é uma convocação. Ainda falta o que fazer. Quando a gente diz minha pátria para Cristo, a gente quer se referir a algo que precisa ser incorporado pela vida de cada um de nós. Minha pátria. A pátria que toca o nosso coração, a nossa pátria mãe, a sua pátria. É algo para ser cantado com a alma. É a nossa pátria, a nossa terra. E nós queremos conquistá-la para Cristo. Nós queremos que ela seja evangelizada. Não é um projeto político, não é um projeto sociológico, mas espiritual. Nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o texto dessa campanha é o texto de Josué, capítulo 13, e ali tem um resumo desse texto. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Vamos falar juntos? E ainda há muitíssima terra para conquistar. E nesta manhã de campanha, eu queria convidá-los a abrir mais uma vez nesse texto. Creio que já foi mencionado aqui em outros cultos. Essa mensagem talvez já tenha sido anunciada aos irmãos, mas eu gostaria de reprisar alguns princípios importantes deste texto aqui com os irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Josué 13, nós vamos ler do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Josué 13, 1 a 6. Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 governantes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate, o de Ecrom e os Aveus ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote Manaim, ou Maim, todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel.
Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Que Deus seja sempre glorificado, sua palavra honrada. Amém, irmãos? Com a ajuda e a orientação de Deus, Josué já havia liderado o povo na conquista da terra de Canaã. E foram muitas batalhas vencidas. Milagres surpreendentes aconteceram. Muralhas foram derrubadas pelo som de trombetas e gritos. Até o sol parou. E quem podia acreditar que aquele povo de histórico pastoril eram pastores? Lembra-se quando José, ainda chegando no Egito, depois ele se torna governador do Egito, e aí ele diz para o faraó: Faraó, permita-me trazer os meus irmãos, meu pai e meus irmãos. Naquela conversa com o faraó ainda, José diz: eles trabalham com gado, eles são pastores. Lembra-se disso? E o faraó cedeu uma área para aquele povo ali habitar. Esse povo se tornou numeroso. E séculos depois, esse povo parte na libertação do Egito, do Êxodo, e é colocado diante de necessidade de guerrear, de vencer batalhas, destronar reis e ocupar uma terra. Quem diria que isso aconteceria? Deus fez isso acontecer. Ele foi à frente do seu povo e o fez vencedor. Por meio da liderança de Moisés, depois da liderança de Josué, o povo conquista a terra prometida. As terras são distribuídas e esse povo é espalhado por Canaã. E parecia, a certa altura, que a conquista daquele território já tinha acabado, já tinha se completado. E a missão de Josué terminada. No capítulo 12, se você voltar um pouquinho, uma página aí da sua Bíblia, provavelmente, nós lemos ali uma lista de todos os reis que foram vencidos por Israel sob a liderança de Moisés e Josué. É como se fosse uma sala de troféus, uma coleção de conquistas. Alguém poderia pensar: está bom, já fizemos tanta coisa, olha a glória das realizações que fizemos pela força de Deus. Mas aí chega o capítulo 13. Vários anos se passaram. Não sabemos precisar quantos anos antes da última batalha, da última conquista. Mas o capítulo 13, ele começa com uma provocação feita pelo próprio Deus a Josué. Josué, ainda faltou uma parte da tarefa por fazer. E você não pode descansar até que tenha cumprido tudo o que eu lhe ordenei. Eu gostaria de, nesta manhã, irmãos, examinar esse texto mais a fundo e encontrar algumas lições para nós sobre esta missão de conquistar a pátria para Cristo, que é nossa e ainda está incompleta. Quando nós pensamos sobre esta campanha, esse texto veio à nossa mente, porque era um texto que tem sido, pastor, repetidamente, reiteradamente, intensificado pela obra de missões nacionais. Vamos a algumas lições desse texto? Primeira lição: o tempo que nos resta é curto, e precisamos ter uma noção da nossa limitação e da nossa mortalidade. Olha o que Deus diz para Josué logo no início do texto que lemos. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso. Não apenas Josué era, ele precisava ser lembrado que era. Deus já havia chamado Josué outras vezes e lhe dado missões. E é interessante quando você examina todas as vezes que Deus chama Josué. Algumas vezes Deus apenas dá a tarefa,
Outras vezes, Deus fala do contexto, como se Deus quisesse conscientizar José acerca de um dado da realidade que Josué precisava assumir e que faria com que a missão fosse de fato imperiosa. Olha que interessante, em Josué 1:2, no primeiro chamado que Deus faz para ele, a primeira coisa que Deus diz para Josué foi: Josué, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se. Ou seja, a tarefa veio depois de uma conscientização. Moisés morreu, você não vai poder mais contar com Moisés. Agora é com você. Quando José se encontra com o anjo que se apresentou a ele como príncipe dos exércitos do Senhor, no capítulo 5, verso 15, o anjo diz para ele: Josué, você está em lugar santo, tire as suas sandálias. Você não tem noção, Josué, de onde você está. A questão não é só tirar as sandálias, mas o porquê de tirar as sandálias. Josué, a questão não é só você assumir a liderança, a questão é por que Moisés morreu. Acorda. Também na conquista de Jericó, em Josué 6:3, o Senhor disse a Josué: olhe essa cidade, eu a estou entregando em suas mãos, portanto, faça tal coisa. Então parece que Josué às vezes tinha dificuldade de ler o cenário, e Deus precisava fazê-lo acordar para a realidade. Às vezes não basta dar a instrução, é necessário compreender o contexto. E no texto que estamos refletindo aqui, nesta manhã, a realidade, qual era a realidade que Josué precisava encarar antes de receber a tarefa, antes de receber a instrução? Qual era a realidade que ele tinha que ficar consciente acerca dela? Qual era? Você está velho. Isso daqui tem duas coisas. A primeira, Josué, já passou muito tempo desde a última vez em que você assumiu sua responsabilidade. Já passou muito tempo desde a última vez em que você empunhou sua espada e você colocou em prática a sua missão. E segundo, Josué, você já não tem mais todo o tempo do mundo. É importante que você saiba em que fase de vida, em que fase da história você se encontra. Sim, Josué tinha sido um grande guerreiro. Ele conquistou Jericó e outros reinos com a sua bravura, com a sua coragem, com a sua valentia, pelo poder de Deus. Mas isso já havia ficado lá atrás, no passado. Quando será que foi a última vez que ele entrou numa batalha? Será que ele se lembrava? Algum dia, Josué parou de lutar. Às vezes eu fico lembrando, às vezes na internet, ela coloca umas coisas assim, meio saudosistas. Um dia você jogou bola na rua e foi a sua última vez. Lembra? Já viram isso? Um dia você... tantas coisas, né? Deu um abraço na sua avó e foi a última vez. Aí dá aquele saudosismo, né? Como se Deus estivesse chamando a atenção de Josué. Josué, aquilo ficou lá atrás. E às vezes eu fico pensando, quando foi que a gente evangelizou a última vez? Quando foi que a gente ganhou alguém para Jesus a última vez? Talvez tenha ficado muito distante. E de forma mesmo inconsciente, parece que Josué deixou a missão para trás. Nós batistas, irmãos, já plantamos muitas igrejas. Era muito comum, pastor, cada igreja ter pelo menos uma congregação. Quando a gente olha para as décadas de 70, 80, talvez um pouquinho antes, as igrejas, elas tinham uma chama de multiplicação, de avanço, ponto de pregação, congregação para a igreja, pastores evangelistas, missionários sendo enviados, evangelistas leigos. Quantos diáconos plantavam igrejas? Eu estava certa vez no Rio Grande do Norte e eu encontrei o irmão Agostinho. O irmão Agostinho ajudou a plantar 11 igrejas no Rio Grande do Norte, um diácono. Ele colocava a sua roupa, isso aí na década de 60, 70, todo arrumadinho, na bicicleta, pegava uma estrada de chão. Muitas vezes tinha um atoleiro. Olha o que o irmão Agostinho fazia, pastor. Ele pegava a roupa,
tirava a roupa, ficava só com a roupa de baixo, escondia a bicicleta no mato, atravessava aquele lamaçal com a roupa na cabeça, do outro lado ele vestia a roupa de novo, porque ele não podia sujar a roupa, e seguia a pé para um ponto de pregação, onde ele proclamava a palavra de Deus. E assim 11 igrejas foram plantadas no sertão do Rio Grande do Norte. Homens e mulheres incansáveis do passado expandiram a fé batista de maneira extraordinária. Mas hoje, em muitos casos, em muitos contextos, parece que o coração batista, o coração missionário esfriou. Na nossa igreja lá do Jardim Botânico, nós pegamos o nosso pacto de membresia. Não sei quantos aqui se lembram ou se ainda usam o pacto de membresia. Geralmente ele vem impresso no verso do certificado de batismo. E o pacto de membresia diz o seguinte: nós nos comprometemos a, caso deixemos esta localidade para outra, o que nós devemos fazer? Nos unir a outra igreja da mesma fé e ordem, onde possamos observar o espírito deste pacto. Lá na nossa igreja, pastor, nós acrescentamos um negócio. Nós colocamos uma vírgula. E onde não houver uma igreja dessa natureza, considerar a possibilidade de iniciar uma sob a orientação da igreja de origem. Eu acho que não foi pecado não, né, pastor? Porque é isso que a gente tem que fazer. Isso pode se aplicar à denominação como um todo ou à nossa própria vida. Nós não podemos deixar os nossos melhores dias no passado. Ainda tem dias lindos para serem vividos. Amém, irmãos? Amém. Josué, você já está idoso. Não apenas ficou muito tempo parado, mas agora você tem que ficar ciente de que não lhe resta tanto tempo mais. O Salmo 90:12 nos adverte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o quê? Corações sábios. É como se Deus dissesse para Josué: Josué, olha agora, Josué. Se você esperar mais, já pode não ter muito tempo. Sua vitalidade se esvai a cada dia, sua saúde decai, e você precisa agir agora. Irmãos, essa dimensão de tempo precisa estar na nossa mente também. Se quisermos cumprir a missão em nossa geração, não podemos deixar para amanhã. A cada dia que passa, nosso engajamento pode ficar mais comprometido. Mas amanhã eu posso ter melhores condições. Amanhã eu posso estar mais disponível. Amanhã eu posso ter mais recursos. Não, é agora. É agora. Esse tempo, essa noção de tempo fica muito clara nessa palavra ali, ó. E ainda. Está vendo? Ainda há muita terra. Ainda é um advérbio de tempo. Significa até agora, até o presente momento. Dá a ideia de algo que permanece incompleto. Deus não diz apenas que faltava terra, mas que ainda faltava terra. Ou seja, era uma tarefa pendente, sem resolução. Nós, irmãos batistas, celebramos que mais de 150 anos de nossa história aqui no Brasil, muitas vitórias foram conquistadas, mas não podemos nos contentar apenas com elas. Precisamos de novos triunfos. Ainda temos algo a fazer, e a nossa geração não viverá para sempre. Eu não quero deixar para a próxima geração. Eu quero conquistar a pátria para Cristo na minha geração. Amém, irmãos? Amém. Se não conseguirmos, pelo menos por mim, eu vou morrer tentando. Eu vou viver até o último dia da minha vida tentando conquistar a pátria para Cristo. Se não der, que a próxima geração complete. Mas eu sei que os anos que me restam, eu preciso me dedicar a esse desafio. A segunda coisa, irmãos. A primeira, esqueci de passar o slide, eu tinha que passar. Vou passar aqui. O tempo que nos resta é curto. O segundo, a terra que nos resta é gigantesca. O versículo diz: e ainda ficou muita terra, ou muitíssima terra para ser conquistada. Irmãos, o Brasil é de fato um gigante pela própria natureza, como na letra do nosso hino. Suas dimensões são continentais. E há muitos lugares sem a presença batista.
Irmãos, só uma coisa importante aqui para mencionar. É claro que não são apenas os batistas que pregam o Evangelho, e muito menos apenas os batistas que vão para o céu. Concorda ou não? Só que, quando a gente pensa na evangelização do Brasil, fica muito difícil nós colocarmos em termos de estratégia, em termos de dados e estatísticas que nos provocam e nos impulsionam a missão, apenas a categoria evangélicos. Porque, convenhamos, ou nós contamos batistas ou contamos evangélicos. Só que dentro desse universo evangélicos, tem tanta coisa ali, que nós preferimos pensar em batistas. Mas só esse disclaimer, não quer dizer que só os batistas são salvos. A gente sabe disso, irmão. Só que nós somos convictos de quem somos, de nossa identidade e da maneira com que articulamos o Evangelho e as doutrinas do Novo Testamento. É ou não é? Somos batistas por convicção, sem desmerecimento de nenhuma outra denominação. Então nós queremos, eu falo por mim, eu desejo que em cada cidade haja uma igreja batista. Talvez se tivermos de escolher entre duas cidades que não têm a presença batista, já tiver ali uma igreja evangélica que pregue genuinamente a palavra do Evangelho, possamos, por prioridade, alcançar aquela outra primeiro. Mas o ideal é que haja uma igreja batista em cada cidade. E a realidade é que ainda existem muitas cidades sem a presença batista. E nós aqui no Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, nasci no interior, uma cidade chamada Miracema. Quem que já viu, já conhece Miracema? Já foi em Miracema? Foi? É de Miracema também? Não. Foi para lá beber. Nós damos o título de cidadã miracemense, irmão, passaporte, fique tranquilo, tá? Para quem não conhece Miracema, Miracema fica na região. Vou explicar a geografia do estado do Rio para vocês. Já ouviu falar de Campos dos Goitacazes? Né? Campos pertence à região da Grande Miracema. Entendeu? Mais ou menos, é isso não. Miracema fica lá no cantinho do Noroeste Fluminense, cidade pequena. Depois eu fui para outra cidade, eu sempre vivi no estado do Rio de Janeiro. E a gente tem uma falsa impressão. Uma falsa impressão, pastor. Que o Brasil inteiro é igual aqui no Rio. Em que você vai para uma cidade, tem uma igreja batista, tem 2 ou 3 igual São Fidélis. A gente fez um mapeamento do Brasil, que daqui a pouco eu vou mostrar, buscando estabelecer onde tem mais igrejas batistas por habitantes. Sabe qual é a melhor proporção? O Noroeste Fluminense, a região de Campos, Goitacazes, Pádua, Miracema, Itaperuna, São Fidélis. São Fidélis, se não me engano, tem 30 e poucos mil habitantes, mais de 20 igrejas. A gente tem uma falsa impressão. Aqui na Tijuca, Dicionário Maracanã, tem ali em Andaraí, tem Memorial, tem Itacuruçá, então tem uma igreja em cada bairro, ou mais de uma. Não, no Brasil não é assim. Não é assim. Então, irmãos, a gente precisa assumir essa nossa responsabilidade. Se o Rio de Janeiro já é evangelizado, pelo menos mais bem evangelizado em comparação a outros estados, qual é a nossa responsabilidade? Ajudar aqueles estados em que não há tanta presença batista. Eu me lembro de Dr. Lewis Bradshaw, antigo diretor de missões nacionais. Ele nos liderou de 1926 a 1953. Ele veio ao Brasil como missionário e no seu leito de morte, aqui na cidade do Rio de Janeiro, em dezembro de 53, ele tinha sido acometido de uma úlcera perfurada. E ele fala o seguinte: diga ao pastor Sorém, que diga à mocidade do Brasil, que prossiga na obra, que persevere na consagração, porque há muitíssima terra para ser possuída. Uma das últimas palavras que conseguimos registrar de sua vida. E que terra é essa, cuja ocupação ainda está pendente? Observe que no texto Deus é bem específico com Josué, não foi? Esta é a terra ainda não conquistada. E vai mencionando ali a geografia e tudo mais. Verdade? Então, esta terra que Deus mostra era bem delimitada, porque Deus queria que Josué tivesse a compreensão exata da tarefa. E eu queria mostrar para vocês alguns
alguns slides. De novo, esqueci que está comigo. Vamos lá. Uma das ênfases da nossa campanha é justamente o quê? Os grandes vazios batistas. Nós fizemos recentemente um mapeamento. Observe aí. Nesse mapeamento, o que nós fizemos, pastor? Nós pegamos os dados do IBGE de habitantes por cidade, e o IBGE ele tem uma classificação intermediária entre estados e municípios. Geralmente nós delimitamos apenas com municípios e estados. Só que o IBGE também tem regiões intermediárias e regiões imediatas. São regiões em torno de municípios mais importantes dentro de um mesmo estado. Entenderam? Então o que a gente fez? A gente pegou a presença batista, ou a presença de igrejas batistas, e fez a proporção entre igreja batista por habitante. Igreja batista por habitante. E chegamos a esse mapeamento que vocês estão vendo aí. O que está verde escuro é a melhor proporção, onde a presença do batista é maior. Aí vai graduando de verde escuro, verde claro, amarelo, vermelho claro, e o pior é o vermelho escuro. Estão conseguindo identificar aí? Não sei se algum irmão daltônico está conseguindo ver, né? Não é azul não. É azul. É um verde. Talvez seja a tela, tá? É azul? É verde. A professora de artes, minha esposa, ela é a minha, como é que fala? Definidora, assistente para cores, né? É assistente para cores. Então é verde, não é isso, né? A professora de artes falou que é verde, irmãos. Aí você olha para o Rio de Janeiro. É claro que se você pegar por bairro na cidade do Rio, você vai ver que tem alguns bairros desafiadores. Mas, em geral, nos estados da região sudeste, especialmente Rio, Espírito Santo, a proporção já está melhor. Mas olha os grandes vazios batistas. Onde estão? Oeste do Acre, a região da Ilha do Marajó, que é uma das ênfases desta campanha também. Nós estamos fazendo uma campanha para comprar um barco missionário para a Ilha do Marajó, assim como a gente tem em Manaus. E os irmãos já conhecem aí pela televisão alguns horrores que acontecem lá nesse lugar, que precisa da presença do Evangelho. O Ceará, algumas regiões de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, no interior de São Paulo, e o sul do Brasil. Olha ali, são várias regiões intermediárias e imediatas no sul do Brasil, onde essa igreja apoia um trabalho missionário. Então, irmãos, nós precisamos ter clara essa nossa missão, onde nós precisamos atuar. A terra é gigantesca e nós precisamos ter noção desse tamanho e é da nossa responsabilidade ter claros os nossos objetivos. Terceiro, vou deixar esse mapa um pouquinho mais. A tarefa que nos resta é clara. Precisamos ter uma noção de sua natureza. O texto diz: e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Conquistada. E o que significa conquistar uma terra? Naqueles dias, conquistar a terra significava se engajar numa batalha para pegar espadas, lanças e escudos e expulsar outras nações. Era um engajamento físico, um embate físico de espada contra espada, escudo contra escudo, matar pessoas e ocupar uma terra, ou matar ou expulsar. Para nós hoje não é a mesma coisa. Nós não estamos falando de nenhuma guerra contra ninguém. A conquista da pátria para Cristo significa o quê? Nós fizemos essa pesquisa lá, recente em Missões Nacionais. Aliás, essa era uma pergunta que ficava na minha mente desde que eu entrei. Em 2012 já estava na minha mente. O que é conquistar a pátria para Cristo? O que é de modo tangível conquistar? E aí nós fomos e fizemos essa pesquisa à luz daquilo que os nossos pioneiros pensavam lá em 1907, na Assembleia da Convenção.
E aí nós entendemos que conquistar a pátria para Cristo significa basicamente 3 coisas. Primeiro, evangelizar e discipular muitos brasileiros, uma proporção significativa de brasileiros. Ninguém sabe precisar quantos, metade, 80%, 100%, bem, o máximo que nós pudermos. Nós conquistaremos a pátria para Cristo quando muitos brasileiros forem salvos. Isso é uma tarefa de pregar, fazer discípulos. É assim que se conquista a pátria para Cristo. Mas não apenas. Conquistar a pátria para Cristo também era influenciar toda uma cultura para que ela passasse a operar segundo os valores do reino. Os pioneiros pensavam o seguinte: o Brasil pode ser influenciado por essa presença batista. E isso vai se manifestar na educação, vai se manifestar na sociedade, vai se manifestar na questão econômica, vai se manifestar na questão moral, na questão ética. Nós conquistaremos o Brasil para Cristo à medida que os valores do reino forem exercidos. A sociedade vai mudando por meio da ação social, por meio da desenvolvimento comunitário. A cultura, a sociedade vai se aprimorando à luz do Evangelho. E por fim, conquistar a pátria para Cristo também significa fazer o Brasil participante da causa global de missões. Os nossos pioneiros, pastor, olhavam para o Brasil assim: o Brasil é um gigante. Se ele vier conosco para evangelizar o mundo, não seremos apenas nós, os americanos, serão os brasileiros também. E eles serão parceiros nossos. E a gente vai conquistar o mundo mais rápido. Hoje, o Brasil já é a segunda maior força missionária mundial. Glória a Deus. Mas ainda há dentro do próprio Brasil povos não alcançados. Concluindo, versículo 6, Deus dá a Josué uma garantia: eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança, como eu ordenei a você. Reparem bem aqui, irmãos, o que cabia a Josué e o que Deus iria fazer. Josué, faz a sua parte, evangelize e discipule. Trazendo para nós hoje, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos evangelizar e discipular. Nós precisamos influenciar a sociedade. Nós precisamos fazer parte de uma causa global de missões. Deus vai fazer isso acontecer. Ele vai fazer. Josué, você não precisa ter medo. Eu vou garantir a vitória de vocês. Irmãos, conquistar a pátria para Cristo é possível. E o que cabe a nós fazer? Orar, ir, enviar, sustentar. Essa é a nossa parte. Deus vai fazer. E sabe o que eu acho mais lindo? Quando eu olho o Salmo 2. Salmo 2:8. Olha o que diz Salmo 2:8. Quando eu penso na conquista da pátria para Cristo. Salmo 2:8 é um salmo messiânico. Eu vou terminar com esse versículo. Peça, e eu lhe darei, e as extremidades da terra neste salmo acontece um diálogo dentro da Trindade. O Pai está dizendo para o Filho: pede-me e eu te darei as nações por herança. O Pai falha em alguma promessa? O Brasil está incluído em nações? Então nós temos a absoluta certeza de que o Brasil será conquistado para Cristo. Amém, irmãos? Amém. É uma garantia que o Pai deu ao Filho. Cristo, que veio ao mundo, se encarnou, viveu entre nós, morreu, ressuscitou. E Apocalipse diz que Ele é digno de abrir os selos, de desencadear as últimas coisas. Por quê? Porque com o sangue dele, Ele comprou para Deus pessoas de todo povo,
tribo e nação. O Brasil será conquistado para Cristo, irmãos. Deus fará isso, assim como Ele expulsou de diante dos filhos de Israel os seus inimigos. Deus irá à frente. E a questão é, nós participaremos disso, irmãos? É um time vitorioso. É um campeonato em que a gente já sabe o final. A taça é nossa. A vitória é nossa. Nós podemos conquistar o Brasil para Cristo, nossa geração. Porque no final, que ele será conquistado, ele será. Eu quero que eu faça parte disso. Eu quero fazer parte disso. Você quer também? Você quer fazer parte disso? Então vamos orar. Vamos ir e vamos enviar. Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé? Vamos cantar Vivemos para Jesus, a música de versões. Marquinhos, vem aqui. Pode entregar aqui a lembrança para o pastor. Quantos foram abençoados por essa palavra? Graças a Deus. Então vamos cantar esse louvor. Recentemente os irmãos ouviram aqui o que Deus pensa sobre isso. 3 palavras: a visão de Deus, a dependência de Deus e a obediência de Deus, a Deus. Não é? Então, em outras palavras, foi isso que foi dito aqui nesta manhã, que Deus possa abençoar essa igreja, que amplie a sua visão,
dentro do propósito de Deus, há muita coisa ainda a ser feita. Há muita coisa ainda a ser feita. Se você for ampliando, pensa assim, tem várias pessoas do seu prédio que ainda não ouviram de Jesus, tem várias pessoas na sua rua que ainda não ouviram. E aí a gente vai aumentando até os vazios batistas que a gente vai alcançar através da misericórdia de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, que precisamos avançar. E como acabamos de cantar, nós nos colocaremos juntos, Senhor, dizendo: eu vou fazer aquilo que Tu queres, eu vou fazer aquilo que o Senhor planejou, programou, e da forma que o Senhor falou, através da Sua palavra, eu vou fazer. Que esta igreja, Senhor, possa ter esse compromisso contigo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, possamos, então, ser abençoados, Senhor, por Ti, pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos sentar e, com o pós-lúdio, não vamos esquecer do nosso almoço, que é muito importante. Você vai falar, convida uma pessoa para almoçar hoje, fala assim: eu vou pagar o seu almoço. Você é o meu convidado.